Você já se perguntou como Deus fala com as pessoas? Será que Ele ainda usa homens e mulheres para transmitir mensagens ao seu povo nos dias atuais? E quando alguém profetiza durante um culto, o que realmente está acontecendo? Quando falamos sobre os dons do Espírito Santo, poucos despertam tanta curiosidade quanto o dom de profecia. Ao longo da história da Igreja, esse dom tem sido uma das manifestações mais conhecidas da atuação do Espírito Santo. Mas apesar de ser muito comentado, também é um dos dons menos compreendidos. Por isso, neste vídeo, vamos entender o que é o dom de profecia, qual é o seu propósito e como ele se manifesta na vida daqueles que são usados por Deus. Primeiro precisamos entender que o dom de profecia não nasceu no Novo Testamento. Desde os tempos antigos, Deus já falava ao seu povo através dos profetas. Durante o Antigo Testamento, homens como Moisés, Samuel, Elias, Jeremias e Isaías foram usados para transmitir mensagens divinas. Muitas vezes essas mensagens envolviam advertências, correções, orientações e até revelações sobre acontecimentos futuros. Os profetas eram levantados por Deus para conduzir o povo de volta à sua vontade. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos algo interessante. A profecia continua existindo, porém sua atuação ganha uma dimensão ainda mais ampla dentro da Igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo apresenta os dons espirituais e inclui a profecia entre eles. Mais adiante, em 1 Coríntios, capítulo 14, ele explica algo extremamente importante. Ele diz que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Essa definição nos ajuda a compreender o verdadeiro propósito da profecia. Edificação significa fortalecer espiritualmente. Exortação significa encorajar alguém a permanecer firme no caminho de Deus. Consolação significa trazer conforto para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Observe que a Bíblia não apresenta a profecia como um espetáculo espiritual. O foco principal nunca foi impressionar pessoas. O propósito sempre foi fortalecer a fé da Igreja. Mas como esse dom se manifesta? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Segundo a visão pentecostal, o Espírito Santo continua distribuindo dons conforme sua vontade. Quando Deus deseja transmitir uma mensagem específica para a edificação da igreja ou de uma pessoa, Ele pode usar alguém através do dom de profecia. É importante entender que a experiência pode variar de uma pessoa para outra. Alguns relatam sentir uma forte convicção interior. Outros descrevem uma mensagem que surge claramente em seu coração durante momentos de oração. Há aqueles que recebem uma palavra específica acompanhada de uma profunda certeza espiritual. Em muitos casos, a pessoa sente que não está produzindo aquela mensagem por si mesma, mas que está sendo impulsionada pelo Espírito Santo a compartilhá-la. Porém, uma característica importante é que a pessoa continua consciente. Ela não perde o controle de si mesma. Ela continua sabendo onde está, o que está fazendo e aquilo que está falando. O Espírito Santo não anula a personalidade da pessoa. Pelo contrário, ele usa a sua voz, sua disponibilidade e sua obediência para transmitir aquilo que deseja comunicar. Talvez você esteja pensando, então profetizar é apenas falar aquilo que vem à mente? A resposta é não. A experiência descrita por muitos cristãos pentecostais
é marcada por uma forte convicção espiritual que vai além de um pensamento comum. Muitas vezes a pessoa tenta ignorar aquilo que está sentindo, mas a impressão continua aumentando até que ela compreenda que Deus deseja usar sua vida naquele momento. Na Bíblia encontramos exemplos dessa atuação. No livro de Atos, vemos homens e mulheres sendo usados pelo Espírito Santo para transmitir mensagens importantes à igreja. Essas mensagens fortaleciam os crentes, traziam direção em momentos decisivos e confirmavam aquilo que Deus já estava realizando. Isso nos mostra algo muito bonito sobre o caráter de Deus. O dom de profecia é uma demonstração do cuidado do Senhor pelo seu povo. Quando alguém está desanimado, Deus pode enviar uma palavra de encorajamento. Quando alguém está passando por uma luta, Deus pode trazer consolo. Quando a igreja enfrenta desafios, Deus pode trazer direção. A profecia é uma das formas pelas quais Deus demonstra que continua presente e atento às necessidades de seus filhos. Mas existe outra dúvida muito comum. Qual é a diferença entre o dom de profecia e o ministério de profeta? Muitas pessoas confundem essas duas coisas. O dom de profecia é uma capacitação espiritual concedida pelo Espírito Santo para momentos específicos. Já o ministério de profeta é um chamado mais amplo, envolvendo uma função contínua dentro da igreja. Nem toda pessoa usada pelo Espírito Santo através da profecia possui o ministério de profeta. Da mesma forma, uma manifestação profética não transforma automaticamente alguém em profeta. Essa diferença é importante porque ajuda a compreender a diversidade de formas pelas quais Deus trabalha em sua igreja. Outra questão interessante é que o dom de profecia não existe para substituir a Bíblia. A palavra de Deus continua sendo nossa maior referência espiritual. A profecia bíblica tem o papel de fortalecer, consolar e edificar, mas sempre conduzindo as pessoas para mais perto das Escrituras e de Jesus Cristo. Quando observamos a atuação do Espírito Santo ao longo da história da igreja, percebemos que Deus continua falando ao coração das pessoas. Ele continua fortalecendo os abatidos. Continua renovando os cansados. Continua trazendo esperança para aqueles que pensam em desistir. E muitas vezes faz isso através da manifestação do dom de profecia. Talvez você nunca tenha presenciado uma profecia. Talvez já tenha visto e ficado cheio de dúvidas. Ou talvez tenha sentido em seu coração o desejo de compreender melhor como Deus opera através dos dons espirituais. Seja qual for sua situação, uma verdade permanece: Deus continua cuidando do seu povo. O Espírito Santo continua agindo. E os dons espirituais continuam sendo instrumentos através dos quais Deus manifesta seu amor, seu cuidado e sua presença. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais esse assunto. Vamos falar sobre como desenvolver sensibilidade espiritual, como a profecia impacta a vida da igreja e quais são as features more comunes observadas naqueles que são usados por Deus através desse dom. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Você já viveu alguma experiência relacionada ao dom de profecia? Ou conhece alguém que tenha sido usado por Deus dessa forma? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu quero ler seu testemunho. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.